Os portadores de transtorno do espectro autista podem ter um atendimento mais especializado pelo serviço público, com terapias específicas. É o projeto do deputado Glaustin da Focus, do PSC de Goiás. Ele conversa com a gente aqui no Palavra Aberta para falar como vai funcionar. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, Daniela, boa tarde aí a todos vocês. Quero dizer que é uma honra estar aqui no Palavra Aberta. Estou à disposição. E eu sei que eu vou ser mais entrevistado, mas quero dizer que é uma honra participar aqui com vocês aqui no programa, tá? A honra é também nossa, deputado. Deputado, qual é o cenário que hoje a gente tem uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista? Essa legislação ainda não é suficiente? Como está funcionando hoje e como o senhor quer que passe a funcionar? Então, para eu te responder isso, eu queria voltar 2 anos atrás. 2 anos atrás, a primeira vez que eu me adentro na política, Daniela, e um rapaz de Goiânia, que é o nosso amigo aqui em Goiânia, ele, daqui um pouco eu revelo o nome dele. Eu estava lá no Congresso, lá na Câmara, e ele saiu gritando o meu nome, que chama Augusto, e ele é um autista. E eu não conhecia o Augusto. E ele cantou minha música inteira quando eu ainda era candidato. E quando eu peguei na mãozinha dele, ele veio e me abraçou. Ele tinha, na época, uns 12 anos de idade. A mãe dele é uma lutadora. E aí, o que aconteceu? Eu peguei na mãozinha dele e entrei para dentro do plenário. Aquilo, ele ficou assim, tão feliz e tão alegre, e estava tão distante de um mundo nosso normal, porque, se você imaginar hoje, as políticas sociais que o Brasil tem, eu acho que é muito pequena, mediante o tamanho desse assunto que nós podemos ajudar. Nós, não é só como político, não. É como pai, como mãe, como qualquer ser humano. E aquilo me mexeu muito comigo. E depois daquilo, ele virou meu amiguinho das redes sociais. Do nada, ele aparece aí no Congresso e me entrega uns quadros de pintura dele. E eu comecei a trabalhar em cima desse assunto e entender aonde que nós podemos ajudar mais. Então, na minha vida, eu aprendi muito a bater meta, a honrar compromisso, sabe, as conquistas pessoais. Mas com Augusto eu aprendi a ser mais humano. Com Augusto eu aprendi a desarmar mais e entender o seguinte: não é tudo na vida que a gente ganha. Com Augusto eu aprendi, sabe o quê? Que ele vai me ensinando cada dia, cada etapa a ser vencida e a melhorar as pessoas. Então, hoje existe um mundo muito desconhecido, um universo muito desconhecido. Nós não temos muitos dados, Daniela, estatísticas, para comprovadamente, tanto é que fazer essa leitura no ano passado, via pandemia, e não viu isso nas casas das pessoas, qual o percentual que tinha de autismo ou não. Então, o nosso projeto 630-21 é exatamente para isso. É para que coloque e incentive mais esse assunto do autismo dentro das políticas sociais no Brasil. Essa é a nossa vontade. É obrigar o poder público a ter esse entendimento, obrigar os governos a ter essa sensibilidade que eu acordei um dia quando eu estava aí no Congresso. Lembro como se fosse hoje, há 2 anos atrás. Do nada, ele começou a cantar minha música, eu olhei para ele, não percebi no primeiro momento que ele era autista, e aí eu levo esse garoto lá para dentro, ainda fiz uma homenagem para ele lá na tribuna, que eu pedi a palavra, e aí eu passei a entender o sofrimento da mãe, e aí em seguida fui começar a entender o tanto que o nosso país é desinformado sobre isso. Eu participei da comissão da CPD, e de fato vi uma necessidade da Lei 12.764 de 2012, da Política Nacional de Proteção, que a pessoa com transtorno espectro autista. Porém, a nossa ideia mais é abranger isso mais e, de fato, forçar a União, os governos estaduais e governos municipais também fazer essa tratativa, entendeu? Deputado, na justificativa do seu projeto, o senhor cita hoje que o atendimento a algumas dessas crianças portadoras do transtorno do espectro autista são atendidas por unidades que já existem seja de tratamento de saúde ou educacional, e que acabam ficando de fora terapias mais específicas para esses grupos.
Existe alguma experiência de algum município ou estado em que já haja investimento nesses tratamentos específicos? Então, não existe ainda. Hoje nós não temos uma política, Daniela, clara para o assunto do autismo. Ele é muito emendado em outras, né? Então, a ideia é chamar a nossa tratativa da União para olhar esse assunto como se fosse um funil e entender de autismo. Antigamente, números não muito concretos dizem que a cada 70 pessoas nascia um. Hoje, a cada 10 nasce um. Alguns dados, por amostragem, você acaba captando isso. Então, é um assunto que, se a gente não começar a ter o entendimento agora e chamar a União para ajudar a andar conosco nisso, realmente isso vai ficar muito difícil. Eu vou te dar um exemplo do Tocantins. Inclusive, é um diretor de nossa empresa. Ele nasceu 2 filhos. Ele não sabia nem por onde começar. Como é que ele ia fazer o tratamento disso? E hoje o sofrimento dele maior é o que as escolas não estão preparadas para receber isso. Planos de saúde, Daniela, não quer compromisso algum com isso, apesar de todos que foram judicializados perderam, a própria empresa de saúde perderam. Mas nós precisamos de dar ressuscitar esse assunto e fazer ele ficar aceso. Eu tenho ouvido muito autista para entender as suas realidades. E hoje, infelizmente, o Brasil ainda não acordou para esse assunto. E eu levantei essa bandeira por causa do Augusto. Eu costumei entender o seguinte: a vida me ensinou a ser capitalista, a bater meta, a bater compromisso, mas o Augusto me ensinou a ser mais ser humano, que é um autista, entendeu? Aí, quando eu começo a... E qual a expectativa do senhor em relação aos debates na Câmara e votação do projeto? O senhor já chegou a conversar com lideranças, com presidentes de comissões? No momento que eu participava, Daniela, da própria comissão, né, de pessoas com deficiência, o assunto, eu tenho a maior clareza que é um assunto que é muito sensível. Com quem você fala tem um apoio total, porque também, e quem não apoia, quem não adere a isso, é porque não tem um entendimento. É só você, em poucas horas, dar uma explicação do assunto, do sofrimento da mãe, que até ela entende. Tem pai que tem vergonha. Hoje, infelizmente, tem pai que tem vergonha de falar que o filho é autista. E ele vai deixando isso tomar um corpo que, às vezes, se isso é tratado logo no início, com programas sociais, eu falo de escola, que hoje o pai não consegue levar o filho para a escola porque eu vou chamar de anjo de guarda. Não tem um anjo de guarda para cuidar dele na escola. E a gente sabe como é que é o comportamento de autista. Então, a ideia é lutar por uma igualdade. E eles não podem ser diferenciados da gente, entende? Eu acho que essa turma é uma turma do bem, nós temos que amar. Essa turma vai ensinar a gente ter mais paz na alma para frente. Agora tem que começar com uma estrutura política nacional, que infelizmente nós não temos ela com clareza. Nós estamos inseridos, o autismo está inserido em algumas coisas. Deputado, agradeço sua participação, desejo sucesso no andamento desse projeto e outras iniciativas para apoiar os portadores e familiares das pessoas com transtorno do espectro autista. Espero revê-lo aqui no Palavra Aberta para dar boas notícias para esses grupos. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço. A intenção nossa é dar vida a este assunto. Temos depois mais 4 projetos para apresentar, e aí você vai entender que nós vamos fazer um grande movimento esse ano, se Deus quiser, a hora que isso dá uma baixada dessa pandemia. Esse assunto a gente precisa de dar vida e chamar pessoas para ajudar nesses incentivos de ações públicas para esses autistas, tá? Quer dizer que foi uma honra participar aqui com você. Com certeza. Nós chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Glaustin da Focus, do PSC de Goiás. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.